Olá meninas! Hoje a gente vai aprender como fazer o sabonete com design praia ou oceano. Esse é um sabonete feito pelo método Cold Process e requer uma certa experiência com esse método. Então, se você nunca fez ou se você não sabe o que é o Cold Process, assista os outros vídeos aqui do meu canal que você encontra muitas informações, desde o que é o Cold Process, os utensílios necessários e os cuidados que você tem que ter ao trabalhar com esse método. Os materiais necessários para esse sabonete estão na descrição do vídeo, mas eu lembro sempre que vocês podem criar suas próprias formulações estudando a parte teórica do Cold Process que você encontra lá no grupo do Facebook que está na descrição desse vídeo. Então vamos começar? Lembrando a vocês que eu já misturei a soda cáustica com a água e deixei repousar. Eu vou começar o vídeo a partir do momento em que eu misturo a solução cáustica com os óleos. Então, a gente vai medir a temperatura dos óleos e medir a temperatura da soda cáustica. E a gente vai começar a misturar a soda cáustica dentro dos óleos, bem devagarinho, com muita calma. Nesse momento, a gente não vai chegar no traço, tá? A gente vai mexer bem até emulsionar bem a solução cáustica com os óleos, mas a gente vai dividir essa mistura para fazer as cores antes de chegar no traço, tá? Porque senão depois a gente não vai ter tempo para trabalhar o design desse sabonete. Então aqui eu tô adicionando a fragrância, que eu deixei ficar uma noite inteira misturado na maisena, no amido de milho, para fixar melhor o perfume. Aqui eu vou misturar bem, mas não vou chegar no traço, tá? Eu sei que tá bem emulsionado quando eu paro de mexer e o óleo não se mistura da água. Aí eu posso dividir. Então, eu tô dividindo antes de chegar no traço. Eu vou dividir em 4 partes. Uma parte para o branco, uma parte para a areia, uma parte para a parte escura do mar e uma parte para um azul um pouquinho mais clarinho do mar. Uma dica que eu dou para vocês é de deixar um pouquinho mais para areia, porque eu deixei muito pouquinho e ele ficou com uma areia bem pequenininha, tá? Com uma prainha bem pequenininha. Então, eu vou começar fazendo justamente a praia. Eu tô colocando colorante, colorante em pó, que na verdade eu já derreti com os óleos. Agora eu tô colocando mais uma outra fragrância que ela acelera um pouquinho o traço, porque eu quero que essa base ela endureça muito rápido. Ali eu coloquei o pó de pedra pome e um pouquinho de café pra gente ter o efeito esfoliante e ter o efeito visual da areia. A areia, essa parte que faz a areia, eu vou bater muito, porque eu quero um traço muito grosso, porque como eu disse, ela vai como base, ela vai ter que sustentar toda a parte do mar que vai vir por cima. Então, eu vou bater muito bem essa parte da areia para deixar ela com um traço realmente bem grosso, tá? Para não ter o perigo de quando eu colocar o mar, ele se misturar com a areia. O que eu tô adicionando aqui são 2 colheres de sobremesa de açúcar que eu derreti em 1 colher de sobremesa de óleo. Por que eu tô adicionando o açúcar? Porque o açúcar ele faz aumentar a temperatura. Assim a gente vai colocar essa parte do sabonete dentro da forma, o açúcar vai fazer aumentar a temperatura e ele vai endurecer mais rapidinho. Porque para fazer o efeito das ondas, a gente vai ter que, tipo, cavar um buraquinho nesse sabonete. E se ele não tiver um pouquinho duro, não vai funcionar, porque não dá para cavar. Então, como vocês podem ver, eu tô no traço de médio para traço grosso, ele ainda não tá o traço grosso, é traço médio e grosso, mas eu coloquei o açúcar. Então, esse açúcar, agora na forminha, vai aumentar a temperatura, tá? E vai fazer ele dar uma endurecidinha que a gente precisa para depois poder fazer o buraquinho, que é onde vai ser aquela onda mais compridinha que vocês veem no sabonete. A batidinha a gente dá sempre com a forminha torta, tá? Para ter o efeito torto da areia. E agora a gente vai deixar ela de lado ali quietinha.
e vai começar a preparar as outras cores. Essa é a fragrância de menta, que eu separei um pouquinho a mais para colocar na parte que eu vou fazer o mar, porque ao contrário da parte da areia, que a gente precisa dela mais durinha, a parte do mar ela tem que ficar bem fluida, porque senão o efeito não vai dar certo, tá? Ele não vai ficar com o efeito de mar, ou melhor, ele vai até ficar com o efeito de mar, mas de um mar parado. E eu quero nesse sabonete um mar muito movimentado, um mar muito agitado, um mar em tempestade, digamos assim. Então eu quero que ele fique bem fluidinho. Aqui essa é a parte branca, tá? Eu tô colocando o dióxido de titânio, que eu já também derreti no óleo e já deixei preparado o líquido, porque assim é mais fácil da gente adicionar no sabonete sem o perigo que fique aquelas bolinhas brancas de quando ele fica empedrado. E ali são os dois azuis que eu vou usar para fazer o oceano. Aqui eu vi que faltou um pouquinho de branco nos azuis, então eu vou dar uma misturadinha para levar mais branco para os azuis também, porque para ter o azul eu preciso de uma massa que seja bem branquinha, porque senão ao invés de azul ele vai ficar verde. Então eu vou misturar bastante dióxido ali também. Agora eu vou preparar os dois azuis, um vai ser um azul mais escuro e um outro vai ser um azul um pouquinho mais clarinho. Eles têm uma pequena diferença de tonalidade, mas não muito grande, porque eu não quero que fique uma parte azul e uma parte verde, porque eu acho que fica feio, porque nenhum mar tem a onda misturada assim de cores tão gritantes, não. Já vi sabonetes que tem uma parte azul e uma parte verde, mas não é muito legal. Então ele tem uma pequena diferença de tonalidade, mas é próprio bem pouquinho. Agora, como vocês podem ver, o que eu vou fazer é chegar no ponto de nastro da parte branca, e aí eu vou colocar, eu tô adicionando mais óleo essencial de menta, porque o óleo essencial de menta ele abaixa a temperatura da receita, então deixa ela ficar líquida por mais tempo. Eu tô colocando ali um outro pouquinho de óleo que eu tinha separado de propósito para adicionar depois pro traço poder ficar mais fluido por mais tempo. E aí a gente vai fazer o buraco que vai dar o efeito daquela onda, aquela primeira onda que a gente tem no sabonete. Como vocês podem ver, o açúcar ele fez a temperatura aumentar e ele deu uma boa endurecida, uma boa engrossada, que é bem o que a gente precisava. Porque se essa parte da areia ficar com um nastro fluido, com um nastro leve, ou até mesmo só com um nastro médio, ele não vai funcionar, porque assim que a gente colocar o mar, ele vai perder esse efeito, tá? O importante é que vocês não misturem o açúcar junto com o azul, junto com as outras partes que a gente vai usar para fazer o mar, porque aquela parte a gente precisa fluida. A única parte que a gente precisa mais durinha é a parte da areia, tá? Então a gente vai misturar o açúcar só na parte da areia. Agora a gente está trabalhando de novo a parte branca para chegar no nastro, sempre no nastro leve. E eu vou adicionar essa parte branca para fazer a espuma da onda com uma colher, tá? Eu não vou derramar esse líquido ali, mas eu vou fazer com uma colher. Depois eu vou explicar para vocês por que a gente usa uma colherzinha ao invés de simplesmente derramar ali dentro essa parte do sabonete. A gente faz essa parte da espuma porque toda onda ela tem espuma quando ela chega na areia. Então, se você simplesmente colocar a parte do oceano junto com a parte da areia, não vai ficar um efeito natural, porque nenhum mar é assim. Todo mar ele sempre tem a parte da espuma da onda quando chega na areia. Então a gente vai colocando com a colherzinha e vai tentar dar um pouco de... vai deixar irregular, tá? Esse branco, a gente vai encher aquele buraquinho e depois a gente vai colocar também em volta do sabonete, tentando dar efeito de
de movimento. A gente vai deixar ele o mais irregular que a gente puder. Por que a gente deixa ele mais irregular que a gente puder? Porque quando a gente está trabalhando com um sabonete que forma uma paisagem, a gente tem que ter sempre em mente que a camada que eu estou fazendo naquele momento, ela vai dar a forma para a camada superior que a gente vai colocar depois. Então, colocando com a colher e deixando irregular, a onda fica irregular. Se eu simplesmente derramasse na forma a parte branca do sabonete, ele ficaria reto. E o mar não teria movimento, porque ficaria um mar reto. Como eu não quero esse efeito, eu uso a colher, porque com a colher eu consigo deixar ele todo irregular, e quanto mais irregular ficar, mais movimento vai ter o nosso mar e mais bonito ele vai ficar. Agora a gente vai começar a preparar o mar. Então, como primeira coisa, a gente vai fazer as partes azuis chegarem também no rastro. Eu não acelerei a velocidade para vocês verem que realmente basta bem pouquinho para chegar no rastro leve. Eu vejo gente que bate, tipo, conta até 20, para um pouquinho, depois conta até 20 de novo. Você nunca vai conseguir ter um traço leve fazendo assim. Olha, esse daí eu bati na velocidade normal. São pequenas pulsações de 2, máximo 3 segundos, aí eu paro e continuo mexendo a massa como se o meu mixer fosse uma colher. Por que isso? Porque quando você bate com o mixer, a temperatura aumenta, então você tem que esperar um pouquinho para ver como a sua receita vai reagir a esse aumento de temperatura, tá? Para fazer o mar, eu estou utilizando esse tipo de swirl, que eu sei que não é aquele utilizado como padrão para as pessoas que fazem mar, mas eu preferi usar esse tipo de design, esse tipo de técnica, porque eu quero um mar muito movimentado. Eu não quero um mar que fique calmo. Então, para ele ficar bem movimentado, eu vou usar essa técnica diferente, que dá muito movimento. Então, é uma questão de preferência. Agora eu percebi que esse meu azul, ele tá com um rastro muito fluido. Vocês viram que eu coloquei e ele foi para baixo. Como eu não quero que ele vá para baixo, eu dei uma batidinha para ele chegar no ponto certo do traço, onde fica próprio esse efeito. Ele vai se dividindo e vai formando essas espécies de camadinhas, de listras separadas. Agora, depois dessa batidinha, vocês podem ver que agora vai funcionar. Ele vai ficar separadinho do jeito que eu quero. E essa é uma técnica que eu gosto muito. E também é a mesma técnica utilizada para fazer o sabonete de madeira. Vocês que participam já do grupo, vocês viram que eu coloquei também nas opções de escolha um sabonete que parece um pedaço de madeira. É a mesma técnica, tá? Até o jeito de derramar dentro do sabonete é mais ou menos o mesmo. Só que como esse sabonete ele vai ser cortado verticalmente, então ele vai ficar com um efeito de movimento. Se ele fosse cortado horizontalmente, ele ia ficar com um efeito de listas, que é aquele efeito que a gente precisa para fazer o sabonete justamente amadeirado. Mas como eu vou cortar ele em vertical, ele vai dar o movimento. Então aqui eu continuo. Por que eu não fui até o fim e coloquei tudo de uma vez? Porque conforme as listas elas vão ficando mais fininhas, quando eu for versar, quando eu for derramar isso na minha forma, ele vai ficar menos colorido, ele vai ficar com uma cor mais homogênea. E como eu já expliquei para vocês, eu quero um mar muito movimentado. Então, para fazer um mar muito movimentado, ele não pode ficar homogêneo, porque homogêneo ele vai ficar um mar muito calmo. Eu tô colocando mais, a minha cabeça tá na frente, mas eu tô colocando ali mais um pouquinho de branco, que eu tinha deixado ali separadinho, que é para fazer mais espuma, justamente para dar todo esse movimento que eu quero. O mar tem que ser muito espumoso, não? Então eu deixei separado o branco,
que eu coloquei agora para justamente a gente poder ter mais espuma no mar e ele ficar um oceano muito movimentado como eu quero. Copinho deixa ali. Então até agora eu tava derramando tudo na forminha que tava um pouquinho tortinha, agora eu voltei ela para a posição normal. Vou derramar um pouco de um lado e depois eu vou virar a forma e vou derramar do outro lado. Por que que eu virei a forma? Porque vocês repararam que aquela parte da espuma branca ela estava sendo empurrada para o canto da forma. Eu não queria que ela ficasse no canto da forma, eu quero que ela fique no meio, porque eu quero a espuma da onda no meio, então por isso eu virei a forma. Então aí também uma dica para vocês verem que até o modo, até o lado em que você derrama a massa dentro da forma, o sabonete dentro da forma, isso também altera o seu design, tá? Aqui eu derramei um pouquinho mais de branco para fazer um pouquinho mais de espuma e vou continuar trabalhando sempre da mesma forma, tá? Em nenhum momento eu derramei esse sabonete verticalmente, eu sempre derramei em horizontal, ou seja, em paralelo à parte mais longa da forma, porque se eu colocasse ele paralelo à parte mais estreita da forma, ele não ia dar o efeito que eu queria, tá? Ele ia ficar também um mar muito calmo, porque o efeito de movimento não iria aparecer. Então vocês coloquem dentro, mas sempre seguindo esse mesmo movimento. Aqui parecia que tinha acabado a massa, já fazia tempo. Em vez de vocês vão ficar surpresos com tanto de coisa que eu ainda vou conseguir fazer. Tirando esses restinhos de sabonete. Agora a gente vai dar um movimento na parte superior, né, do sabonete, porque a onda, no final das contas, ela não é uma lista, mas ela é movimentada. Então ali vocês dão uma mexidinha para fazer esse efeito, a batidinha para tirar qualquer bolha de ar, para não deixar nenhum buraco dentro do sabonete. E aí a gente vai levar esse sabonete no forno pré-aquecido a 50 ou máximo 60 graus, vai desligar o forno assim que a gente colocar o sabonete lá dentro, e aí a gente vai retirar ele de lá de dentro depois de uns 15 minutinhos mais ou menos, para a gente fazer as ondas na parte superior do sabonete. Aí eu já tirei ele do forno, ele ficou 15 minutos no forno, desligado, tá? E agora usando aquele aparelhinho, aquele utensílio que a gente usa para fazer bolinhas de melancia ou bolinhas de milão, a gente vai dar esse movimento no topo do sabonete, que é o efeito de onda, né, que vai ficar em cima do sabonete. Isso é uma coisa aleatória, vocês vão colocando como vocês quiserem, na forma que vocês quiserem dar. Quanto mais vocês apertarem o utensílio, mais funda vai ficar a onda e, de consequência, mais alto vai ficar aquela parte superior da onda, tá? Isso é a gosto de vocês podem fazer como vocês quiserem. Terminando esse efeito, o sabonete volta novamente para o forno, que já está desligado, mas ele vai ficar ali quentinho até a gente cortar. Bom, esse foi o efeito que deu no sabonete. Como vocês podem ver, eu consegui o efeito que eu queria, ficou um mar muito agitado, cheio de espuma. Gostei muito, gente. A única coisa que eu não gostei, como eu falei pra vocês, é que eu deixei muito pouco sabonete pra parte da areia. Então ficou uma praia bem pequenininha. Se vocês forem fazer, eu aconselho vocês de fazer uma praia um pouquinho maior, porque aí fica um efeito mais bonito. Mais sobre o oceano, eu não tenho nada de negativo para dizer, porque ele ficou do jeito que eu queria, ficou muito movimentado, ficou muito cheio de onda, muito cheio de espuma, ficou bem do jeito que eu queria. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado, espero que possa ajudar vocês a tentar fazer também o sabonete de onda de vocês. E eu queria lembrar vocês que a parte teórica vocês encontram no nosso grupo do Facebook.
lá dentro do grupo tem a parte dos arquivos, e nos arquivos vocês podem encontrar muitos documentos que têm informações sobre tudo, desde temperatura, tipo de óleo, efeitos, enfim, tem todo tipo de informações que são necessárias para fazer o Cold Process. Lembrando que o link para o grupo do Facebook está na descrição também desse vídeo. Lembre-se de responder todas as perguntas quando você fizer o pedido de inscrição. E obrigado por assistir o meu canal. Se você quiser, se inscreva. Um beijo!